incrível que pareça, acidentes envolvendo portões são mais comuns do que você imagina, sendo que alguns deles só nos fazem rir e não resultam em nenhuma perda, enquanto que outros acabam se tornando verdadeiras tragédias, tirando a vida das pessoas de uma forma inesperada. Aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo nós vamos falar sobre um caso bizarro que aconteceu envolvendo um portão em uma escola japonesa. Eu acredito que você já deve ter passado por pelo menos uma experiência ruim envolvendo as escolas do nosso Brasilzão. Isso porque alguns alunos fazem o que querem e não respeitam os professores, além, é claro, da infraestrutura ser muito ruim. Um exemplo disso pode ser um ventilador velho e enferrujado que causa um pouco de medo no pessoal, ameaçando que poderia cair na cabeça de alguém a qualquer instante. Mas se no Brasil as escolas não são a prioridade do governo, no Japão a história já é bem diferente, porque eles consideram a educação como a coisa mais importante da sociedade. A prova disso é que se uma pessoa se atrasa uns 5 minutinhos, ela já é considerada alguém irresponsável e passa a ser mal vista por aqueles que estão ao seu redor. Porém, com a jovem Ryoko Ishida, de apenas 15 anos, aconteceria algo muito pior, pois ela nunca poderia imaginar que se atrasar um pouco, literalmente resultaria em um acidente fatal, envolvendo o portão de ferro pesado que tinha na entrada da sua escola. Tudo começou na manhã de 6 de julho de 1990, na cidade de Kobe, que é a sétima mais populosa de todo o Japão, com cerca de 1,5 milhão de habitantes. E como acontece em toda cidade grande, Kobe era muito movimentada durante a manhã, porque absolutamente nenhum japonês queria chegar atrasado em um compromisso. E com Ryoko não era diferente. Aliás, ela e sua amiga já estavam atrasadas naquela manhã, e por isso elas correram para pegar um ônibus que as levou até a estação Seitin Jongchuo. Só que uma vez no local, elas perceberam que o metrô que costumavam pegar todos os dias já havia ido embora, e portanto elas teriam que esperar o próximo. E um detalhe importante é que as duas amigas chegaram na estação às 8h17, sendo que as aulas nas escolas japonesas geralmente começam às 8h30, o que quer dizer que elas tinham apenas 13 minutos para chegar até a próxima estação, descer do metrô e caminhar até a escola Takatsuka, que ficava a 15 minutos de distância indo a pé a partir da estação. Então, nesse momento, estava bem claro para Ryoko e a sua amiga de que elas iriam se atrasar, porque era tecnicamente impossível chegar no local a tempo. Só que o mais bizarro é que na rua da escola ficavam 2 professores equipados com megafones, para gritar nos ouvidos dos estudantes para que se apressassem e chegassem de uma vez antes do sinal tocar. E eu não sei vocês, mas essa escola está mais parecendo um colégio militar, apesar de não ser um. Isso porque, antes mesmo de chegar no local, os estudantes já são pressionados no meio da rua mesmo. E só para vocês terem uma ideia, segundo um relatório do Ministério de Justiça do país, entre 1984 e 1988, o número de casos de punição física nas escolas japonesas aumentou quase 150%, o que é muito assustadora. Porém, essa punição não partia dos estudantes, e sim dos professores, que castigavam seus alunos de uma forma bizarra. Um exemplo disso é um caso em que 7 professores literalmente enterraram 2 alunos na areia, com os coitados ficando apenas com a cabeça para fora para poder respirar. Já em outro caso, um professor de educação física agrediu seus alunos várias vezes, porque os jovens supostamente não estavam levando o jogo a sério. E agora você deve estar se perguntando o que aconteceu com esse professor. E acreditem se quiser, o cara apenas foi repreendido pela diretoria da escola, e nem sequer perdeu o seu emprego. Mas se todas as escolas do Japão têm a popularidade de serem bastante rígidas, digamos que a Takatsuka High School era uma das mais severas, se não a maior de todas naquela época. E Ryoko Ishida se tornaria a pior vítima desse sistema que oprimia os estudantes. E eu só imagino o medo que a jovem e a sua amiga estavam sentindo de chegarem atrasadas, já que na escola Takatsuka, aqueles que passavam do horário tinham que correr 2 voltas no campo de esportes e depois fazer várias séries de agachamento livre, até que os professores estivessem completamente satisfeitos com o castigo. E apesar dessa punição não ser uma agressão física, pessoas que não estão acostumadas com exercícios físicos de academia e que fazem agachamento livre costumam ficar bem doloridas no dia seguinte, ao ponto de não conseguirem sentar sem sentir dor. Já na entrada da escola, um professor de 39 anos chamado Toshihiko Hosoi ficava ao lado do portão para imediatamente fechá-lo às 8h30 da manhã, impedindo assim que os estudantes atrasados pudessem passar despercebidos sem receber a devida punição, sendo que Hosoi tratava todos os estudantes de forma severa, porque ele não queria que os jovens se tornassem delinquentes. E como o cara era grande e forte, ele ficou encarregado de fechar o portão, que tinha cerca de 230 quilos, pois era pesado demais para uma pessoa comum abrir ou fechar sozinha. Então, quando o sinal tocou às 8h30 da manhã, Ryoko Ishida, sua amiga e mais alguns estudantes atrasados se aproximaram da entrada da escola. E ao mesmo tempo, o professor Hosoi começou a fechar o portão para que ninguém passasse. E aí, nesse momento, os estudantes simplesmente ficaram parados na frente da escola, já se conformando com o fato de que seriam punidos, e teriam que correr na quadra e fazer os agachamentos. Mas ao contrário da sua amiga e desses outros estudantes, Ryoko Ishida começou a correr em direção ao portão, para tentar passar e não ser punida futuramente. Só que de forma trágica, a garota não conseguiu cruzar
usar a entrada a tempo, e por isso ficou esmagada entre o portão e uma parede de concreto. Porém, como Ryoko não estava sozinha no local, um dos estudantes atrasados viu tudo e correu para tentar salvá-la, fazendo toda a força que podia na intenção de abrir o portão de 230 quilos e assim liberar a cabeça da garota. E um outro detalhe importante é que o portão tinha 6 metros de comprimento e 1,5 de altura, o que significa que o professor Hosoi não conseguiu ver que Ryoko havia sido prensada contra a parede, e ele até mesmo tentou impedir que aquele aluno abrisse o portão, porque pensou que o jovem estava querendo entrar escondido. E então, depois de alguns segundos que o acidente havia acontecido, Hosoi finalmente percebeu que a jovem Ryoko se encontrava gravemente ferida. A cena era realmente muito pesada, e eu não vou descrever o que rolou, mas vocês devem imaginar o estrago que a batida do portão fez à cabeça da jovem. E aí, após ser levada para o hospital universitário de Kobe, infelizmente Ryoko não resistiu, e faleceu 2 horas após ser prensada daquela forma, porque adquiriu um sério traumatismo craniano. Sendo que em situações como essa, o correto seria cancelar as aulas até que uma investigação fosse realizada, afinal, outros alunos poderiam sofrer o mesmo destino. Porém, surpreendentemente, o diretor da escola decidiu seguir com a rotina normal. Os estudantes até fizeram uma prova que o próprio Hosoi aplicou, e quando alguém questionou o que tinha acontecido com Ryoko, Hosoi deu a seguinte resposta: ela está machucada, mas não é como se estivesse correndo algum risco de vida. Ou seja, esse professor mentiu na cara dura, até porque ele viu a cena chocante e sabia que ela corria sim um sério risco de perder a vida, e de fato ela perdeu. Só que o mais revoltante de tudo é que a escola simplesmente não chamou a polícia, e ao que tudo indica, eles tentaram encobrir o acidente, porque limparam a entrada, impedindo assim que os investigadores pudessem coletar provas. E somente depois que um funcionário do hospital chamou a polícia é que as autoridades ficaram sabendo o que aconteceu. Mas segundo algumas testemunhas, o professor Hosoi estava olhando para baixo enquanto fechava o portão, e não se sabe ao certo porque o cara fez isso. A primeira teoria diz que ele olhou pro chão porque queria demonstrar o desprezo que sentia pelos alunos atrasados. Já a outra possibilidade, que eu acredito ser a verdadeira, conta que o professor inclinou seu corpo em 45 graus para conseguir fazer força o suficiente para fechar o portão, e como consequência disso, ele não conseguiu ver a garota. Além disso, os alunos disseram que houve ocasiões em que alguns deles foram feridos pelo portão, mas a prática de fechá-lo com pessoas passando continuou, porque o diretor era basicamente um maníaco por regras e disciplina. Mas se aqui no Brasil isso geraria uma revolta popular, lá no Japão os adultos ficaram divididos, porque muitos apoiaram a política severa da escola Takatsuka. Uma prova disso é o professor chamado Yoshihito Yagawa, que enviou uma carta um tanto polêmica para o jornal Asahi Shimbun. E talvez ao ler o que ele escreveu você fique um pouco enojado. Abre aspas porque esse maluco disse: chegar tarde na escola é um hábito desprezível e é a causa de todo o mal. Mimar um aluno não é a maneira de mostrar bondade. Ou seja, segundo essa escória que eu estou me segurando para não xingar mais, se atrasar literalmente 1 minuto, como no caso da Ryoko Ishida, é o mesmo que chegar tarde na escola. E a atitude de não fechar o portão na cara dos estudantes seria o mesmo que mimá-los. Mas deixando a indignação de lado, vamos continuar contando o que aconteceu. Um dia depois que Ryoko perdeu a vida, o diretor chamado Atsuno Omura realizou uma reunião com todos os estudantes da escola, e tinha até mesmo repórteres no local para registrar o que ele ia dizer. 10分早く来てくれれば、先生方が大きな声で早く入ってきなさいと、帰国はということがなくなるし、私は責任を転嫁するつもりはありません。しかし同時に諸君自身の今後の生活の基本的な見直しをぜひ黙祷。 E assim como vocês acabaram de assistir, o diretor basicamente culpou os alunos pelo que aconteceu, mesmo sabendo que antes de Ryoko se acidentar, outros estudantes já haviam sido feridos por Hosoi empurrando o portão da escola. Já durante as investigações da polícia, descobriram que a força gerada pelo portão batendo na parede seria o suficiente para amassar até mesmo um daqueles capacetes de segurança usados na construção civil. Mas se por um lado o diretor e a escola saíram impunes dessa situação, Hosoi não teve o mesmo privilégio e levou a maior parte da culpa, apesar dele ter dito que nunca imaginou que uma estudante poderia ser acertada pelo portão, o que era outra mentira, porque ele já havia feito isso antes. Então, quando o julgamento aconteceu, o professor Hosoi foi condenado a uma pena ridícula de apenas 3 anos, mas para piorar ainda mais, ele ganhou o direito de responder pelo seu crime em liberdade, perdendo apenas a sua licença de professor. E em 16 de novembro de 1990, apenas alguns meses depois do acidente acontecer, o governo teve que pagar 60 milhões de ienes para a família de Ryoko Ishida, o que dá em torno de 2 milhões de reais atualmente. Mas como estamos falando da década de 90, essa mesma
mesma quantia era considerada bem mais alta naquela época. Só que mesmo assim isso não substitui uma vida. Já em 1993, Hosoi publicou um livro para contar a sua versão do caso, dizendo que estava tentando agir como os policiais para impedir que os jovens se tornassem criminosos delinquentes, sendo que o falecimento de Ryoko se tornou um marco no Japão, já que depois disso o governo começou a dar mais atenção para a violência que os estudantes sofriam por parte dos diretores e professores. E daquele ano em diante, punições físicas começaram a ser menos comuns nas escolas, e apesar de hoje em dia a disciplina e o cumprimento das regras ainda serem tarefas obrigatórias, nem se compara com os excessos de antigamente. Mas o mais interessante é que atualmente em algumas escolas do Japão, os estudantes precisam entregar os seus celulares para os professores antes da aula começar. Além disso, não existem faxineiros trabalhando nas escolas, porque quem realiza a limpeza dos ambientes de convívio são os próprios estudantes. Já durante o período de férias, os alunos têm que ir para o colégio para realizar algumas atividades extracurriculares. As férias também são bem menores do que no Brasil, pois duram um pouco mais de um mês. Enquanto que aqui os jovens geralmente entram de férias no começo de dezembro e só retornam no meio de fevereiro do ano seguinte. Além do mais, no Japão os alunos devem estudar aos sábados 2 vezes ao mês, porém eles não precisam ficar o dia inteiro lá, e sim apenas das 8h30 ao meio-dia e meio. E convenhamos que deve ser horrível ter que estudar aos sábados, ainda mais considerando que no Japão é bem mais puxado, pois algumas matérias que nós só estudamos na faculdade, eles aprendem no ensino médio, como por exemplo o cálculo 1 da engenharia. Mas se você entrar no Google Maps para ver a entrada da escola, irá perceber que eles substituíram aquele portão alto e pesado por um pequeno e bem mais leve, justamente para impedir que o acidente se repita. E galera, agora eu vou falar de alguns casos de acidentes envolvendo portões que aconteceram aqui no Brasil, para te mostrar que vocês devem sim tomar bastante cuidado, principalmente com portões eletrônicos ou aqueles que fecham de cima para baixo. Por exemplo, no ano de 2010 em Brasília, um garotinho de apenas 4 anos de idade que era adotado e que tomava remédio controlado, fugiu do apartamento sem que ninguém percebesse. E aí ele se distanciou bastante do local em que morava com seus pais. E até mesmo parou algumas pessoas na rua dizendo que estava perdido. E não se sabe ao certo porque esse pessoal não ajudou o garotinho. Sendo que logo após isso ele entrou na garagem de um prédio, pensando que aquele era o lugar em que vivia, e que portanto tinha finalmente conseguido voltar. Só que ao perceber que aquele não era o seu prédio e sim outro, o garoto tentou voltar, e no mesmo instante o portão eletrônico da garagem se fechou. E infelizmente a criança não sobreviveu. Porém o mais triste é que os pais do garoto estavam na delegacia registrando o desaparecimento, quando receberam a notícia do que tinha acontecido com seu filho. Mas não é apenas crianças que podem ser vítimas desse tipo de acidente. Olhem só essa mulher que estava passando pela rua e que foi literalmente sequestrada pelo portão eletrônico. E um detalhe é que nessa casa tinha 2 cães de raça que poderiam tê-la atacada, mas por sorte isso não aconteceu, e a mulher saiu ilesa dessa situação. E esse engenheiro de automação até explicou que os portões eletrônicos antigamente demoravam 20 segundos para fechar, porém agora como as pessoas estão com cada vez mais pressa, esse tempo diminui para apenas 5 segundos, aumentando o número de acidentes. Mas para evitar casos como o do garotinho ou da estudante japonesa Ryoko Ishida, portões pesados deveriam ser automatizados, recebendo um daqueles sensores anti-esmagamento, que servem para parar o motor do portão quando detectam alguma força contrária. E eu sei que a Ryoko faleceu na década de 90, porém sensores como esse existem desde os anos 70, e como o Japão é um país tecnologicamente avançado, eu acredito que a escola poderia ter sim implementado um portão eletrônico com um sensor desses, ainda mais considerando que o investimento na educação é bem maior lá. Fala galera, você conhece algum acidente parecido com esse que aconteceu com a Ryoko? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.